Esta prova vai dar um pouco de depressão, é de 2024, 20 questões. Há várias questões que eu não concordo, por isso que eu falei. Uma prova como essa, quando eu conseguir consolidar 14 acertos de 20, eu já estou muito, mas muito bem. Qual é o normal aqui hoje? Normal que, olha, se vocês chegarem a 12 acertos, é muito. No início do curso, assim. Depois eu quero no mínimo 14 para cima, tá? Não gabaritar, mas assim, ó, 16 acertos seria equivalente a gabaritar. 16 acertos seria assim, o equivalente a gabaritar. 80% no caso. Bom, tem muita coisa aqui para a gente aprender, pessoal, discutir, enfim. Vamos começar um pouquinho antes, o nosso intervalo no meio da manhã, 10h30, tá? Questão 1. As frases a seguir mostram dois segmentos separados por uma barra inclinada. Assinale a frase em que a relação entre esses segmentos é corretamente identificada. A economia compreende todas as atividades do país, mas, aqui o nexo, mas, nenhuma atividade do país compreende a economia, relação de diferença. Letra B. A concorrência é uma prática dolorosa, mas produz ótimos resultados. Relação de concessão. Não existe política cultural no Brasil. Existem pessoas que têm talento para captar dinheiro. Relação de oposição. Não apareceu nexo. Dinamarca. A Transbrasil nasceu transportando salsichas e morreu transportando laranjas. A única nexo que eu tenho aqui é o E. Depois, pessoal, o comércio internacional não é um jogo de damas, é um jogo de interesses, relação de comparação. Bom, a primeira coisa que eu quero debater um pouquinho com vocês é como é que eu classifico para a FGV nexos adversativos e nexos concessivos, tá? Então aqui, ó, eu tenho os nexos adversativos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por enquanto eu só vou usar o mas, versus os nexos concessivos. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, conquanto, posto que, em que pese, malgrado, por enquanto eu só vou usar o embora. Então, como que é o tradicional? O tradicional, se é um nexo adversativo, é uma oposição, é uma adversidade. Se é um nexo concessivo, é uma concessão. Tradicional. Na FGV, não tem muito disso não. Eu posso deixar aqui no meio, pessoal, a ideia de contrariedade, a ideia de oposição, a ideia de ressalva, a ideia de concessão. E eu quero fazer esse debate com vocês. Então, enquanto que todas as bancas ficam bem fixas, né? O adversativos é oposição, acabou. Concessivos é concessão, acabou. Eu quero me aprofundar um pouquinho, tá? Então, uma oposição, quando é uma oposição, é uma contrariedade, uma adversidade em relação à frase anterior. O que é uma concessão? A concessão, pessoal, embora haja uma contrariedade, essa contrariedade ela sempre concede. Há uma contrariedade, há um empecilho, mas ela sempre concede. Ela nunca é suficiente para vencer a oração principal. Olha comigo aqui, eu vou reescrever. Frase número 1. A pedra era pesada, vírgula, mas consegui removê-la.
que aconteceu aqui, ó? Teoricamente, esse mas estabelece uma oposição ao que veio antes. Na teoria, a pedra era pesada, mas consegui removê-la. Então, no estudo assim, é uma oposição. Mas, se eu for encarar para a FGV, eu vou notar que o fato de a pedra ser pesada é, pessoal, um empecilho, que não foi suficiente para a oração coordenada adversativa, pois eu consegui removê-la. Então, eu posso, inclusive, reescrevê-la, na classificação formal. Isso aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. Eu quero que vocês pensem comigo aqui, tá? E aqui é uma oração coordenada assindética. Eu vou reescrever em concessiva. Embora a pedra fosse pesada, vírgula, consegui removê-la. Então vamos lá, pessoal. Embora a pedra fosse pesada, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Conseguir removê-la é a oração principal. Agora, vem comigo. Se eu olhar bem, eu tenho uma relação de contrariedade na frase 1, contrariedade na frase 2. Eu tenho uma relação de contrariedade nas duas frases. E se eu olhar bem, de forma mais aprofundada, eu tenho um porém, a pedra ser pesada. Mas esse porém, que é a pedra ser pesada, não é suficiente para impedir a ação da oração principal aqui. Por isso que esse porém aqui, que é a pedra ser pesada, concede. Por isso que é concessiva. Concedeu para a seguinte, consegui removê-la mesmo que ela fosse pesada. Por isso que a gente fala também, pessoal, que é uma relação de concessão. Não obrigatoriamente de oposição. Claro, nós estamos navegando em outras águas, não nas águas tradicionais. Agora me ajuda um pouquinho a compreender estas duas frases com o mas. Quando eu digo assim para vocês, olha aqui, número 3. João não trabalha, mas estuda. Tá? Só uma pergunta. Claro que o mas é um nexo adversativo, oração coordenada, sindética adversativa. Vocês enxergam oposição ou vocês enxergam ressalva? O que vocês enxergam aqui? João não trabalha, mas estuda. É uma oposição ou é uma ressalva? O que vocês enxergam aqui, pessoal? Uma oposição ou uma ressalva? Nota, isso aqui não é uma oposição. Embora na classificação formal, oração coordenada sindética adversativa, essa é a formal. Tá? João não trabalha, oração coordenada sindética. A ideia, estou fazendo uma ressalva. Não estou marcando uma oposição. Então, o que eu quero falar para vocês? Que às vezes a gente vai até mesmo na concessão, pessoal. Como na anterior, quando a gente fala a pedra era pesada, mas consegui removê-la, embora eu tenha aqui a classificação de oração coordenada sindética adversativa, a gente tem, segundo a FGV, até mesmo uma concessão.
que o fato da pedra ser pesada não foi suficiente para eu não removê-la. Então essa loucura que nenhuma outra banca encara, a FGV encara. Então vamos lá, vamos voltar. As frases a seguir mostram dois segmentos, exatamente, Gabi, uma ressalva, separados por uma barra inclinada. Assinale a frase em que a relação entre esses segmentos é corretamente identificada. A economia compreende todas as atividades do país, a economia, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Relação de diferença. Não, aqui de fato é uma oposição, porque a economia compreende e depois nenhuma atividade compreende. Compreende ou não compreende? Certo? É o negação e não negação. No caso aqui, não negação e negação. Então, aqui é uma oposição, não uma diferença. Luiz não mentiu, mas João mentiu. Isso é uma oposição. Luiz não mentiu, mas João mentiu. Isso é uma oposição. Então, aí o mas, de fato, marcando uma oposição. Ele, um não, o outro sim. Então, compreende e não compreende. É uma oposição. A concorrência é uma prática dolorosa, mas produz ótimos resultados. Olha só, pessoal. Claro, no tradicional, nós colocaríamos oposição, nós estamos num campo que não é tradicional, que é o campo da FGV. Então, o que eu sei? Que para a FGV, o mas não é só o tradicional de oposição. A concorrência é uma prática dolorosa, a concorrência é ruim. Mas mesmo sendo ruim, produz ótimos resultados. O que é isso? Uma concessão. Eu estou fazendo uma concessão, estou produzindo. A concorrência é uma prática dolorosa, ela é ruim. Mas, mesmo assim, posso até colocar aqui, ó, mas, mesmo assim, produz ótimos resultados. Então, relação pessoal, ó, olha a diferença aqui, ó. Deixa eu pegar uma, só para vocês entenderem aqui. A pedra era pesada, mas, mesmo assim, consegui removê-la. Consegui colocar o mesmo assim. Concessão. João mentiu. Mas Luiz não mentiu. Não tem lógica falar, João mentiu, mas mesmo assim Luiz não mentiu. Não. Então, isso aqui é realmente uma oposição. Oposição. Isso aqui, quando eu falo, a pedra era pesada, mas mesmo assim consegui removê-la, concessão. E aqui, né, João não trabalha, mas estuda, ressalva. Se fosse João não trabalha, mas o irmão não trabalha, desculpa, João não trabalha, mas o irmão trabalha, oposição. Olha que loucura, professor, nós estamos na FGV, a gente está amadurecendo. Se fosse, olha que loucura. João não trabalha, mas o irmão trabalha, aí é oposição. Aí é, pessoal, oposição. João não trabalha, mas estuda, é uma ressalva. E se fosse assim, ó. Vamos lá, a gente tá... Vou pegar assim, ó. João não trabalha, mas está sempre com dinheiro, já é, pessoal, uma concessão.
João não trabalha, mas mesmo assim está sempre com dinheiro. Para a FGV, tá, pessoal? Porque qualquer banca, tudo que é mais seria diversidade e oposição. Nós estamos falando para a FGV, deixar uma coisa bem clara. Qualquer outra banca nós ficaríamos. Não, 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 oposição acabou. Não tem esse negócio. Quando que é oposição, quando que é concessão, quando que é ressalva. Para a FGV temos. Tá bem? Então eu coloco ali o mesmo assim para facilitar um pouco a minha vida. Para tal de concessão da FGV. Então aqui, pessoal, a concorrência não é uma prática dolorosa, mas mesmo assim produz ótimos resultados. Isso aqui, para a FGV, não outra banca do Brasil, somente a FGV, concessão. Tá bem? Letra B. Não existe política cultural no Brasil. Existem pessoas que têm talento para captar dinheiro. Isso aqui não é uma oposição, não estou opondo. Não existe política cultural. Existe uma política tal, enfim, isso aqui é uma diferença, relação de diferença, de fato. Então aqui é diferença, que seria a letra A lá, né? A Transbrasil nasceu transportando salsichas e morreu transportando laranjas. Relação de semelhança. Não estou comparando, pessoal, salsichas com laranjas. Internacional é um jogo de interesse. Então, ali, pessoal, não é e é, eu estou estabelecendo oposição. Daí sim. Do comércio, está falando só do comércio internacional, né? Muito bem. Letra B, FGV. Nenhuma outra banca encara desta forma. A gente tem, às vezes, somente a Fundação Carlos Chagas que encara ali os concessivos como contrariedade e ressalva, né? Agora, adversativos como concessão, não conheço. Só conheço a FGV. Pessoal, foi a primeira ali? Eu sei que há dificuldades, eu sei que é uma coisa nova, né? Mas conseguiram entender a lógica? Conseguimos ali? Alguma dúvida, pessoal? Porque agora foi o que eu disse para vocês. Começamos uma prova. Foi, Lara? Conseguiram? Beleza. Então, a gente está começando com aquela prova assim pegada em termos de FGV. Olha só, a Fundação Getúlio Vargas tem uma mania de repetir questões. Eles repetem. Assinale a frase em que a inversão proposta nos termos separados por uma barra não é adequada. Então, a inversão não é adequada. Foi, Gabi? O que ocorre, pessoal, aqui? Às vezes, realmente, eu não consigo isso. Precisamos praticar. Exatamente isso. Por isso que a gente vai praticando. A primeira prova, essa prova 2 dá um susto na gente. É um baita susto. Depois a gente vai se adequando.